Fala galera, tudo bom com vocês? Vencemos 3-0 Chelsea, uma vitória dessa vez mais tranquila contra o Wolverhampton, ao contrário do jogo da Copa da Liga, que foi um 4-3 frenético, Chelsea em dado momento dando chance ao acaso para o Wolverhampton, mas hoje não. Hoje foi um jogo mais direto, uma vitória mais tranquila e uma vitória com certeza também menos divertida, né? Assim, o primeiro tempo do Chelsea foi bem modorrento, né? Mas sem mais delongas, esses são os 5 motivos da nossa vitória por 3-0 contra o Wolverhampton. Você está assistindo o Ilha do Chelsea comigo aqui, Thiago Pimentel. Cara, uma vitória muito importante. O Chelsea chega agora à vice-liderança momentânea da Premier League. Vale lembrar que o City enfrenta o Liverpool amanhã num confronto direto e o Bournemouth também joga. Não lembro contra quem, acho que é contra o Crystal Palace ou contra o Nottingham Forest, eu confesso que eu me esqueci. Mas são esses os 3 times que podem passar o Chelsea. Mas, independente disso, o Chelsea fez aqui a parte dele, ganhou do Wolverhampton, ganhou num jogo confortável e vai para a data FIFA com um relativo grau de tranquilidade. São 4 jogos invictos, apesar de no meio da semana nós termos empatado com o Karabag, né? Eu acabei não conseguindo fazer uma análise pós-jogo, mas aqui estou eu de volta para falar da nossa vitória contra o Wolverhampton. Já sem Vitor Pereira, que foi demitido, acho que no jogo seguinte do nosso contra eles, né? E agora eles se aproximam da contratação do Robbie Edwards, que é o cara que treinou o Luton Town, que treinava aquele time também. Cara, eu me esqueci o nome do time. Que era um time com uma pegada mais sustentável e tudo mais. Um time de terceira, segunda divisão. Eu me esqueci o nome. Perdão. Qualquer coisa eu boto aqui, que eu me esqueci totalmente. Mas sem mais delongas, vamos começar a análise aqui. Para mim, o melhor em campo hoje, vamos começar com o destaque positivo na partida de hoje, que na minha opinião é o Malo Gusto, né? Que parabéns para ele, conseguiu o primeiro gol dele não só pelo Chelsea, mas também como profissional. Ele não tinha marcado também pelo Lyon, só pelo time B, e uma vez também, mas ele marcou pela primeira vez hoje. Parabéns. Gol de cabeça ali na pequena área, mas cara, é isso, entendeu? Cara lateral, né? Não precisa fazer 30 gols por ano. Eu não exijo dele. Eu não exijo isso dele, né? Eu sei que eu não sou o cara que valoriza mais as atuações dele aqui, já critiquei em outros jogos, e eu continuo achando que esse não é um sistema que é muito a dele. Ele é um lateral de linha de fundo, ele é um lateral de cruzar a bola na área, de ir e vir, e não um lateral para jogar centralizado, como é o Cucurella, como o Reece James tem a capacidade de ser também. Mas, cara, boa partida. Boa partida. O gol é uma cereja no bolo, mas assim, defensivamente, o Malo Gusto também estava muito bem hoje. Ganhando duelos hoje contra os pontas do Wolverhampton, o que não é muito difícil, né? Contra os jogadores de lado de campo do Wolverhampton, que assim, né? O Vitor Pereira saiu, mas esse time do Wolverhampton ainda é muito abaixo, cara. Assim, o Chelsea começou o jogo bem, são 15 minutos iniciais ali que o Chelsea pressiona, cria chances ali. O Enzo tem uma batida de falta perigosíssima, ele também depois bate um escanteio que é quase olímpico, né? O Garnacho tem uma chance muito boa. Então, o Chelsea começa bem o jogo, mas não converte chances claras. E, cara, o Wolverhampton também não ofereceu ameaça nenhuma. No final do jogo eles têm uma chance ali, ok, mas do contrário, o sistema defensivo do Chelsea foi pouco exigido. E o Gusto fez a parte dele, ofensivamente foi bem, foi coroado com um gol, então fica aqui o elogio e fica também
o parabéns para o Gusto, que marcou pela primeira vez como profissional, após aqui 3 anos já de Chelsea, né? Então, partindo para o próximo motivo, um jogador que também não é o cara que eu mais elogio, que eu mais, né, parabenizo aqui, mas o Garnacho foi muito bem hoje, né? Uma boa partida dele, 2 assistências, né? Pro primeiro gol do Malo Gusto e depois pro terceiro do Pedro Neto. Eu achei que o Garnacho foi bem, era um jogo para ele, né? O Chelsea tem 2 pontas esquerdas, se a gente desconsiderar o Pedro Neto como um ponta esquerda, que são para perfis, para jogos diferentes. O Gittens é um cara que ele gosta de um espaço, ele é jogador de Bundesliga, né? Correria, linha alta, bola enfiada, que é um jogo mais sem bola, né? E o Garnacho, ele é um cara que gosta de jogar mais com a bola no pé, partir para cima do lateral. Ele não é necessariamente o cara mais rápido, não é um ponta muito rápido, né? Então, para um jogo contra um Wolverhampton fragilizado, com uma linha baixa, eu achei que era um jogo interessante para o Garnacho e se provou na realidade isso, né? 2 assistências, um jogo bom. Ele poderia ter marcado, né? O Enzo acha uma boa bola para ele no começo do jogo, que o Johnston fez uma boa defesa, não é gol perdido nem nada. Garnacho também sofrendo falta, participando defensivamente, então é um jogo bom dele. Eu diria até que talvez seja o melhor jogo dele com a camisa do Chelsea até aqui. E eu fico feliz de ver. Eu não sou o cara, eu não sou o maior fã dele, eu não fui, eu fui contra a contratação do Garnacho, não é um jogador que me agrada muito, mas se ele continuar jogando assim, se ele tiver atuações desse nível para cima, num nível consistente, eu boto as minhas mãos pro alto aqui e falo, cara, eu estava errado. Parabéns, Garnacho, você é muito bom. Até lá, eu vou me manter cautelosamente otimista. Partindo para o terceiro motivo, vamos manter aqui com a pátria argentina, né? Porque eu achei que o Enzo Fernandes hoje foi muito bem, cara. Olha, que jogo. Assim, o Enzo, ele é um caso meio curioso, né? Ele é um jogador. Assim, dá para fazer um vídeo de meia hora falando sobre o que o Enzo é, o que o Enzo pode ser, o que o Enzo não é. E eu acho que esse jogo é um baita de um estudo de caso do que o Enzo Fernandes representa enquanto jogador do Chelsea, assim. É um jogador, cara, que hoje você via ele achando uns passes, como eu falei, um passe ali pro Garnacho no começo do jogo, e às vezes ele dava umas bolas enfiadas de primeira, desequilibrado, que a bola ia certinha, sabe? A bola quicava e o kick da bola achava o Garnacho. Teve 2 lances no primeiro tempo que foi assim, um pro Garnacho e outro pro Delap, que não são, né, não foram passes que assim eles dois saíram na cara do gol, mas é uma quebrada de linha que só ele tem nesse time. Nem o Palmer tem essa no armário dele. Nem o Caicedo ou qualquer outro jogador de criação do Chelsea. O Enzo Fernandes, assim, é um jogador que me agrada muito. Ele me lembra, em termos de perfil, não estou comparando a competência ou o nível que ele entrega essas coisas, mas em termos de perfil, é como se você tivesse pegado o Fábregas e juntado com o Kanté. É um cara que corre o jogo todo, que assim, dá a vida, pressiona, marca. Você vê ele dando cada carrinho assim, que parece o Kanté, mas ele tem aquele passe mágico do Fábregas. Ele tem aquele controle de jogo do Fábregas, ou do Jorginho também, era um cara com um perfil similar. O Enzo chega para substituir o Jorginho, né? E hoje, como eu falei, é um jogo que fica muito evidente isso. O Enzo controlando bem as ações do Chelsea, a bola sempre tem que passar pelo pé dele. E,
cara, muito, muito boa a partida do Enzo. É um cara muito importante. Ele é o jogador que mais participa em gols do Chelsea em 2025. E, cara, hoje que ele não participa de nenhum gol, eu posso dizer aqui que foi uma atuação muito boa dele. Então fica aqui os elogios pro Enzo, partindo para o quarto motivo, saindo da Argentina, mas ainda se mantendo na América do Sul. Eu quero falar do Estevão. Cara, eu juro por Deus, todo vídeo aqui que eu sento aqui para fazer e aí eu penso em cada motivo, né? O meu primeiro ponto é o que de fato é relevante para o jogo, né? O que de fato contribuiu mais ou menos para o resultado do jogo, para vitória, empate, derrota. Mas assim, um segundo ponto que me influencia na hora de eu escolher se esse jogador, se eu vou falar desse jogador ou não, é o quanto eu já falei dele nos vídeos ou não. E tipo assim, cara, o Estevão, ele perde nesse critério todo santo jogo que esse cara entra. Porque todo jogo eu poderia fazer um vídeo aqui de 10 minutos falando só do Estevão. Eu poderia tranquilamente, já tem 10 minutos de vídeo, eu poderia fazer 10 minutos falando do Estevão. Porque é um jogador, cara. Eu nem sei, eu nem cheguei a confirmar se ele teve assistência confirmada pro gol do João Pedro. Mas independente, cara, é muito bom ver que o Chelsea tem um jogador do calibre do Estevão, do potencial do Estevão, e que o Chelsea está gerindo bem ele, né? Muito bem. E os créditos aqui vão para o Maresca. Eu já contestei em alguns momentos o Estevão não ser usado mais pelo Maresca. Mas, cara, eu acho que talvez isso seja justamente porque. Isso talvez seja justamente prova do quão bem o Maresca está gerindo ele. Porque o Estevão entra tempo o suficiente para a gente querer mais. Para a gente estar satisfeito com esse cara ao ponto da gente falar mais, por favor. Mano, esse cara joga 30 minutos, a gente quer ver ele jogar 60. Ele joga 60, a gente quer ver ele jogar 90. E ele joga 90, 90 de novo no jogo seguinte, por favor. Entendeu? E eu quero ver o Estevão jogar contra o Burnley. Só joga daqui a 2 semanas, tem data FIFA e tal. Eu quero ver esse cara jogar contra o Burnley. Entendeu? Eu falei aqui, eu não lembro, acho que foi contra o Ajax, e eu mantenho minha opinião. O Estevão é a principal promessa, é o principal jogador que eu vejo assim no Chelsea ter, o jogador que mais encanta, o jogador que mais me incentiva a ver o Chelsea desde o Hazard. Entendeu? Nem o Palmer, quando ele chega, você tinha esse brilho quando você via o Palmer, quando você vê o Palmer ainda jogar pelo Chelsea, né? Porque assim, o Palmer não se tinha essa expectativa. O Palmer foi meio que uma, um achado, né? Uma zebra, por assim dizer. O Estevão, a gente espera isso dele. Tal qual você em 2012, 2013, você esperava ver o Hazard jogar, né? O Hazard foi cobiçado pelo United, pelo City, né? Tem um tweet dele, tô, tô indo para o time campeão da Champions, né? E o Estevão, ele é esse nível de jogador, entendeu? E ele corresponde às expectativas em absolutamente cada jogo que esse moleque entra. Independente de fazer gol, independente de dar assistência, o moleque é um showman. De Cuiabá man pra showman. Impressionante. Finalizando o vídeo aqui, já me excedi bastante, né? Mas fica aqui para. Eu tenho que ser um pouco negativo às vezes, né? Mas fica aqui um alerta pro Pedro Neto. E esse é outro que eu também falo bastante em alguns vídeos, e a maioria desses vídeos sempre elogiando o Pedro Neto, que é um jogador que eu gosto muito, e acho que por isso o alerta também. Que, cara, hoje foi um jogo nhé do Pedro Neto.
Assim, ele faz o gol, faz o terceiro gol, um belo lance, uma bela jogada rápida, direta ali do Garnacho. Mas, cara, o Pedro Neto no primeiro tempo, por exemplo, muito modorrento, tá? Pegava a bola na ponta direita ali, olhava, meio Jack Grealish, assim, né? Olhava pro lateral. E aí, o que que eu faço? Pedalou, toca pro Gusto. Pedalou, vai para fora e não cruza. Aí toca pro Gusto de novo, ou toca pro Fofaná até. Né? No segundo tempo, que ele vai jogar de centroavante, e o João Pedro de 10, e aí entra o Estevão, isso melhora um pouco, né? Até porque o Pedro Neto não seria tão exigido assim com a bola quanto jogando pela ponta. Mas, num geral, um jogo abaixo do Pedro Neto. Então fica o alerta. Não é um esculacho, não é uma partida horrível dele, ele faz o gol, né? Mas, assim, eu espero mais. Eu já falei tão bem dele aqui em outros vídeos. É um cara que eu gosto, um jogador voluntarioso, que se dedica muito e ele contribui, ele faz gol, dá assistências. Então, assim, e hoje mesmo, né, faz um gol. Então, para um cara dessa contribuição, eu espero mais do que ele entregou hoje. Então, é isso, pessoal. Queria saber o que que vocês acham, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Né? Como eu falei, o Chelsea volta só no final de novembro, se não me engano, no dia 22, no sábado, dia 22, contra o Burnley. Né? Vamos torcer aí por um empate do City contra o Liverpool, uma derrota do Bournemouth também não machucaria ninguém, para o Chelsea pelo menos segurar ali uma boa colocação aí, talvez um segundo, terceiro colocado nessa data FIFA, que seria fantástico. Mas depois do Burnley, ó, de olho, porque tem Barcelona e Arsenal. Assim, o Arsenal empatou hoje, né? Amém. Então, cara, se o Chelsea ganhar do Burnley, o Arsenal tropeçar, não lembro contra quem. Assim, o jogo contra o Arsenal é um jogo para definir temporadas. Então a gente precisa ficar de olho nisso aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Gostaria aqui da opinião de vocês. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e até a próxima. Tchau!